Estava orando para Deus dar o texto para poder pregar, e até ontem de tarde não tinha, né? Então, quando eu saí para o culto, eu falei, Senhor, eu acho que é lá durante a pregação que tu vai dar a mensagem, né? E foi mesmo, durante a pregação, Deus colocou no coração de trazer esse texto para os irmãos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ok. A Bíblia diz: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e segue nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, então me usa para falar aos corações. Para obrigado, te peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós temos aqui em Apocalipse a instrução para 7 igrejas. 7 igrejas que existiam nessa primeira fase da igreja cristã, mas ao mesmo tempo elas simbolizam, se você for estudar essas igrejas, você vai começar a perceber que elas são um plano dispensacional de Deus. Deus está mostrando como é que seria, através daquelas igrejas daquela época, como seria o futuro das igrejas. Entendendo isso, irmãos, nós chegamos nessa 7ª igreja, entendemos que é a última igreja, ou seja, como estaria a dita igreja de Cristo nos finais dos tempos, ou seja, perto de Jesus Cristo voltar. E é interessantíssimo você realmente ler esse texto com essa perspectiva, que você vê quando surge a igreja católica, você vê quando surge as igrejas da Reforma, você vê quando teve o grande avivamento em torno de 1800 lá das igrejas missionárias, e mostra agora aqui essa época final, como estariam as igrejas, né? O texto diz aqui que a igreja de Laodiceia, a última igreja, a igreja que está à porta do Senhor Jesus Cristo voltar, ou seja, quer dizer que é a igreja que prevalecia. Se você for lendo esses textos, você vai ver que a igreja missionária, ela diminui, mas ela existe até hoje. A igreja da Reforma diminui, mas ela existe até hoje. Mas a igreja que prevalece nos finais dos tempos é essa aqui de Laodiceia. E Deus diz que conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, irmãos, a igreja que vai prevalecer, a dita igreja que vai prevalecer nos finais dos tempos, essa igreja Deus tem vontade de vomitar. Você pode imaginar se você está pertencendo a uma igreja dessa, você é esse tipo de membro de igreja, que Deus tem vontade de vomitar você, que te traz, que você dá náuseas para Deus. Imaginar dar náuseas para Deus, né? Você sabe quando é uma sensação ruim vomitar, né? Você volta aquilo ali, aquele líquido vem queimando a sua garganta, queima tudo, né? E depois fica um bom tempo com aquilo ali.
E Deus está falando que Ele tem vontade de vomitar esse tipo de pessoas. E nós temos visto, irmãos, as igrejas que têm tido crescimento ultimamente, eu falo crescimento numérico, você pode ver que é exatamente a que prega a mensagem que está aqui. Então eu quero ver com os irmãos essa tarde sobre essa igreja de Laodiceia. Porque Deus tem vontade de vomitar esse tipo de crente. Primeiro motivo, irmãos, porque eles buscam as coisas materiais em vez das espirituais. Buscam as coisas carnais em vez das espirituais. Irmãos, hoje é fácil você andar por aí e ver. É uma coisa gozada, irmãos. A gente tem que ter muito preocupado com a música, né? Porque a música dos últimos dias nas igrejas é aquela música que está sendo cantada em todas as igrejas. E isso é preocupante, irmãos. Nossos hinários vão parando, as nossas hinos tradicionais, hinos que falam ao coração, eles começam a parar e começa a vir essas igrejas que todas elas cantam. Esses cantores famosos aí, que todo mundo está cantando a música deles. Isso é um pouco preocupante, irmãos. As músicas dos últimos dias são músicas vazias. Elas ficam com um pedacinho falando, repetindo o tempo todo, vai lá e volta, vai lá e volta, vai lá e volta, vai lá e volta. Você vê que o culto nessas igrejas hoje é tipo uma discoteca. É um ambiente escuro, muitas vezes pintado de negro mesmo. Muitos, infelizmente, irmãos, tem até aqueles globos que se você se converteu mais tarde, aqueles globos de discoteca que fica aquele negócio girando e brilhando, né? Esse é o ambiente das igrejas de hoje. Também, irmãos, o ambiente das igrejas de hoje, as pessoas não buscam Jesus Cristo, elas buscam a sua satisfação. Por isso que elas buscam onde tem esse tipo de música. Porque ela vai agradar a sua carne. As pessoas dançam nesse local. Você pode ver que tem hoje em dia, irmãos, é muito comum ter o conjunto de dança na igreja. As pessoas ficam lá na frente, botam aqueles roupões e bailam lá na frente. Mas também, irmãos, não é só, porque o diabo, irmãos, ele é astuto, cada um tem uma natureza, cada um tem uma coisa que gosta. O diabo, nos últimos dias, diz que seriam dias de muitos falsos profetas. O diabo hoje, irmãos, ele trabalha, sabe como? Com identificação. Como é que você tem o seu nome escrito no livro da vida? Como é que você é salvo? Arrependei-vos e convertei-vos. Você precisa entender que é pecador e entregar a vida para Jesus Cristo. Mas as igrejas hoje, irmão, tem igreja todo gosto carnal. As pessoas chegam na igreja e elas não se arrependem mais dos seus pecados, elas se identificam. Se ela gosta, irmão, se ela gosta de beber, ela vai encontrar uma igreja que pode beber. Se ela gosta de uma música mundana, ela vai encontrar uma igreja que oferece música mundana. Mais diretamente o que está falando no texto, se o sonho das pessoas é enriquecer, tem igreja que prega isso. Tem igreja que prega que você vai chegar a elas e você vai virar rico. Uma das maiores do país, que tem rede de televisão. Você pode olhar, se você de vez em quando assiste alguma programação naquela televisão, naquela TV, você vai ver que durante as propagandas, pessoas dão testemunho e você nunca vai ouvir uma pessoa dando testemunho de salvação. A testemunho deles, olha, eu cheguei nessa igreja e eu agora sou um empresário, agora eu tenho tantas casas, agora eu tenho tantos carros, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, irmãos, as pessoas buscam essa igreja. Elas não são buscadas por Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio buscar
e salvar o que se havia perdido. Irmãos, eu e você, se você é salvo de verdade, você sabe que você não buscou Deus. Foi Ele que te buscou. Amém. Ele colocou alguém no teu caminho. Mas não, é esse tipo de igreja aqui que Deus tem vontade de vomitar, as pessoas procuram elas porque elas se identificam com essas igrejas. Então tem igreja para todo gosto. Para tudo quanto é tipo de coisa. Pessoas Irmãos, eu vejo, irmãos, tantos crentes com superstição, né? Até essa dita igreja aí, eles têm lá o copinho de água também, mas diz que está benzido, né? Eles têm lá aquelas rosas para poder vender, é cheio de simpatia, cheio de... As pessoas têm medo de feitiçarias, de macumba, elas têm cheio de superstições do espiritismo. Aí tem uma igreja para esse tipo também, a pessoa chega lá, fala de Jesus Cristo, entre aspas, mas tem o que ela gosta, tem o que ela se identifica. Então, irmãos, essas pessoas buscam essa igreja, e quando você passa, você vê elas lotadas. Eu costumo dizer isso, pastor Daniel, como missionário, vai poder confirmar isso para vocês. Como é difícil nos dias de hoje uma igreja que prega o verdadeiro evangelho a crescer numericamente. Verdade. É muito difícil. Igrejas, nós formamos na igreja do Campos Elíseos, a gente não sei como é que o pastor conhece, lá da Veiga Miranda, Campos Elíseos, né? Sim. Irmãos, hoje já não é mais o número de pessoas que era no passado. Verdade. Tem diminuído. Porque as pessoas, elas estão buscando, e muitas vezes nascem os nossos filhos nesses locais, irmãos, e eles nascem ouvindo um bom evangelho, mas eles não se convertem, e o mundo hoje oferece tantas coisas para eles, quando vê, eles estão enfiados numa dessas igrejas. Tem até alguns sobrinhos nossos que frequentam uma dessas igrejas aí. E há pouco tempo eu fiquei sabendo, irmãos, que um rapaz formado no seminário, que estava ajudando a igreja de Bonfim, está aí, filho de uma família firme, de décadas lá ouvindo o verdadeiro evangelho, foi para os Estados Unidos estudar e agora está metido com uma dessas igrejas modernas de hoje. A igreja já foram para um salão enorme, eles estão tendo que fazer 2 ou 3 cultos no final da tarde, porque não cabe as pessoas. Então, irmãos, as pessoas buscam, e quando elas buscam, irmãos, o diabo as engana, as prende, e elas começam a achar que elas estão num lugar maravilhoso, que agora elas estão realmente felizes. Mas na verdade, quando elas começam a confundir um pouco a felicidade com essas coisas que o diabo pode dar. O diabo pode dar coisas materiais para a pessoa. O diabo, irmãos, ele é o príncipe desse mundo. Ele ofereceu tudo nesse mundo para o Senhor Jesus Cristo prostrado o adorar. Irmãos, nós temos que ter cuidado para não cairmos na pregação desse falso evangelho. Amém. E as pessoas então, elas começam a buscar esses locais que não pregam a palavra de Deus em verdade, pregam que as pessoas vão se satisfazer através dos seus desejos carnais, e elas muitas vezes enganadas, elas dizem: rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. E olha, irmãos, elas começam a vibrar, o que elas começam a prosperar é na vida financeira delas. Mas Deus diz: e não sabes que é um desgraçado. Irmãos, é uma palavra dura, desgraçado. É alguém sem a graça de Deus. A graça de Deus é que nos salva. É pela graça que somos salvos.
Podemos não ter nada, mas se somos salvos, temos a graça de Deus, nós temos tudo, temos a paz dentro de nós. Essas pessoas são desgraçadas, miserável e pobre, cego e nu. Deus a vê como pobre, Deus a vê como cego. Elas podem achar que têm as roupas mais luxuosas do mundo, mas Deus vê eles como nu, como não tem nada. Irmãos, a Bíblia diz que Satanás cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Jesus Cristo. Então o diabo cega essas pessoas. Eu lembro de uma sobrinha, irmãos, que ela se afastou, ela não aceitou uma orientação minha, e ela, irmãos, ela começou a tentar pregar para outras pessoas, para ir para onde ela estava indo, que agora ela tinha encontrado a verdadeira felicidade, mas um dia, irmãos, ela se reconciliou com Deus, e ela que tudo aquilo ali era uma mentira. Na verdade, ela tinha um grande vazio. Ela precisava dizer para as pessoas que agora ela estava feliz. Mesmo que a pessoa possa ter todo o dinheiro, toda a riqueza desse mundo, se Deus a vê como um desgraçado, com alguém sem a graça dele, ele não é nada. Com certeza ele não tem a verdadeira felicidade. Ele não tem a esperança de partir desse mundo, estar num lugar melhor. A esperança dele é nessas coisas que a Bíblia diz que tudo vão ficar. Então, irmãos, por que essas pessoas, Deus tem vontade de vomitar, que elas buscam religiões, buscam lugares para congregar, que vão satisfazer as suas necessidades carnais, o que elas gostam. Mas o segundo e principal motivo, irmãos, é que esse tipo de pessoa, de crente, entre aspas, que Deus tem vontade de vomitar, é que eles não aceitam a palavra de Cristo. Eles não vivem segundo a palavra de Cristo. E é por isso que, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está falando no versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, esse tipo de igreja, Deus está do lado de fora. Porque lá não é pregada a palavra de Deus. Eles até abrem a palavra de Deus. Eles até pegam um texto isolado. Mas você pode ver, irmãos. Você vê essas igrejas que falam da prosperidade, eles podem pegar qualquer texto e eles aplicam em riqueza. Você tem que dar para poder receber. Você pode ver aquela que tem a linha mais para a saúde, que tem as curas. Você pode ver que elas... deu branco. Irmãos, eles estão lá atraindo as pessoas daquele jeito. E tudo que eles terminam de falando vira em cura. Esse pregador famoso, tudo ele chega lá, quando termina ele fala assim, agora coloca a mão, qualquer coisa que ele prega vira em cura, coloca a mão onde você está doente. E assim vai. A igreja aí que o povo gosta de beber, que diz que as mulheres não podem cortar o cabelo, vai, volta. O que eles falam? Mulher não pode cortar cabelo. Irmãos, são as igrejas de uma mensagem só. Igreja de uma mensagem só. Paulo diz que ele pregava todo o conselho de Deus. Nós temos que ensinar as pessoas todas as coisas. Amém. Aceita. Ela fica presa numa coisa. E a palavra de Deus não é incentivada. A Bíblia diz que o povo de Bereia era mais nobre do que o Tessalônico, porque de bom grado ouvia a palavra de Deus. E examinava nas escrituras se essas coisas eram assim. Então, irmãos, a igreja que não prega a palavra de Deus, que não estuda esse livro, Jesus Cristo está
do lado de fora. O pastor Robson estava falando de uma igreja que, inclusive, se a pessoa insistir em ler a Bíblia, eles são disciplinados, excluídos do hall de membros da igreja, porque está lendo a Bíblia. Isso é triste, né? Essas igrejas aí, que elas sempre têm um líder especial, que as pessoas adoram mais esse líder do que adoram o Senhor Jesus Cristo. Você pode ver, irmãos, essas fachadas dessas igrejas têm a foto dos seus fundadores, dos seus líderes. E eu confesso, irmãos, que eu me preocupo. Eu sei que às vezes a gente vai pregar, a gente coloca a foto do pregador que vai pregar uma conferência, né? Mas eu fico muito preocupado se a gente, na nossa igreja, né, vai fazer um panfleto, alguma coisa para divulgação da igreja, está lá a nossa fotinho, né? Ixi, quando eu vejo uma igreja que faz um panfleto para a sua igreja, bota só a fotinho do líder da igreja, que daí começa a me preocupar. A igreja está tentando centrar a igreja nele e não em Jesus Cristo. E normalmente, quando você lida com um tipo de pessoa dessa aqui, desse estilo de pessoa, irmãos, nós temos no nosso meio fundamentalista, irmãos, olha, eu prego, ensino sobre um vestimento que agrade a Deus, um vestimento com ordem, com decência e pudor que a Bíblia ensina. Mas olha, irmãos, nós temos nas nossas igrejas que prega, quando vê, volta. Todos os cultos falam de vestimento. E, irmãos, eu não estou nem dizendo que é errado algumas coisas que as pessoas falam. Mas olha, irmãos, quando a gente começa a querer cair para a seita, irmão, a gente começa a achar que só nós estamos certos. Que todos os outros estão errados. Irmãos, a gente está aqui trabalhando em Jaboticabal. Cada cidade tem a sua particularidade. Cada cidade tem a sua particularidade. E nós vamos ter que descobrir a particularidade desse povo. Para entrar com o evangelho que vai. O evangelho é o mesmo, mas tem a particularidade. Nós temos visto aí que foi tentado trabalhar com riqueza, com pessoas de classe mais nobres, e de repente pode ser que você chegue num lugar e as portas naquela região vai abrir para pessoas de classe mais alta, porque o evangelho é para todos. Mas às vezes o evangelho vai abrir para pessoas mais simples. Às vezes o evangelho vai abrir em comunidades bem mais pobres. Às vezes, eu fui cuidar de uma igreja, com esse negócio de substituir, irmãos. Eu fui lá no Vale de Jequitinhonha, pastor. Eu estranhei quando o pastor lá me passou como ele queria, ele me passou as mensagens, sabe? Eu achei estranho, né? As mensagens prontas para eu poder pregar, eu achei estranho. E é claro que eu, no meu orgulho, eu não aceitei. Mas olha, irmãos, ali era um grupo de quilombola, analfabetos. O método dele, irmãos, era um método de criança, de trabalhar com aquele povo, com criança, com imagens. E eu preguei 1, 2, 3. Eu falei, eu não vou conquistar o coração desse povo se eu não pegar as mensagens do pastor Juarez. Eu peguei os slides dele. E o jeito que ele, eu comecei a ensinar daquele jeito. Ele já tinha pego o jeito do povo. Eu entendi isso. Se a gente tentar achar que é o nosso método, que é o nosso jeito, irmãos, nós vamos quebrar a cabeça. Nós temos que esperar como Deus vai abrir. A gente vê que a gente estudou, fez os seminários, a gente acaba estudando a vida de muitos missionários, muitos povos, né? E tem um momento lá, sempre tem um momento que Deus quebra o coração daquele povo, que a palavra de Deus ela entra no coração. Mas é a palavra, amém? Amém. É a palavra sempre. Sempre tem que estar sendo pregada a palavra.
assim, não, irmão, se a gente não pregar a palavra, a gente pode adaptar o jeito simples do povo. A gente pode... É interessante, irmão, o Senhor Jesus Cristo, ele pregava muito no dia a dia com as pessoas do lado dele, contando histórias, sabe? Porque as pessoas captam melhor isso, a história, exemplos. E eu li há pouco tempo que São Carlos é a cidade com o maior número de pós-graduados do país. Média per capita, sabe? Para cada 1000 habitantes, eles têm o maior número de pós-graduados do país. Você não vai chegar lá com aquele povo de São Carlos, com a mensagem do pastor Juarez e Slaidinho, igual trabalha com criança. Mas também você não vai chegar num lugar desse falando de coisas científicas. Você não vai pegar o coração dessas pessoas. E tudo tem um momento também. Eu estudei física na faculdade. E um dia, Maria estava pregando no avião para uma jovem e de repente um homem entrou no meio. Um geólogo. Ele entrou para atrapalhar o evangelho ser pregado. Aí naquele momento eu tive que subir o nível com ele. Ele riu. Aí ele falou assim, então você quer... Eu falei, não, é isso mesmo que eu estou querendo dizer para o senhor. Porque a maior teoria para provar que tem milhões de anos, eles chamam da teoria do carbono 14. A teoria do carbono 14. Você já ouviu pesquisa eleitoral? Probabilidade de acerto, 5%, 2%, já viu isso na pesquisa? Isso é tudo tem um desvio de erro, de probabilidade de erro. Eu pego uma régua de 10 centímetros, eu chego no 10 aqui, eu tento quebrar aqui, eu vou quebrar no 10, mas conforme a rigidez do material, tudo, eu tenho a probabilidade de quebrar meio milímetro para cá, meio milímetro para cá. Vai ser raro eu conseguir acertar. Eu tenho uma probabilidade, eles chamam de desvio. E eu falei para ele, Senhor, o senhor deve ter estudado que o desvio do carbono, da teoria do carbono 14 é 105%. Irmãos, é absurda a probabilidade de erro. Se uma pesquisa tem um erro de 5%, a do carbono 14 tem 105%. Isso significa... Ele captou, ele riu na hora, mas é isso mesmo que você está entendendo. Se o negócio tem 6 milhões de anos, o desvio de 105% tem a probabilidade daquilo ali, então, ter mais de 12 milhões de anos, o desvio é para lá ou para cá, ou ter acontecido agora. Tá? 6 milhões para frente. Aí ele riu. Ah, então você quer dizer que pode estar para frente? Eu falei, é isso mesmo, você entendeu bem o que eu estou falando. Eu calei a boca dele. Eu calei a boca dele. Então, irmãos, Deus vai nos fazer abrir a porta. Essa é a pregação do Evangelho da Palavra de Deus. Amém. O nível, se vai ser com slide para analfabeto, se vai ser com um pouco mais de dados científicos, como esse... como é que é o nome do Lourenço que faleceu agora, pastor? Adalto Lourenço. Ele estava explicando algo fantástico da idade das galáxias, eu estava assistindo esses dias. Quando você olha o Sol que você vê ali, você está vendo a imagem dele de 8 minutos atrás, por causa da distância que ele está. Quando olha naqueles super binóculos lá, aqueles Hubble, que pode ter milhões de quilômetros de distância, quando eles dizem que uma galáxia então tem 12 milhões de anos, você está vendo, a imagem que eles estão vendo no microscópio seria de 12 milhões de anos atrás. Então ele fala
Isso significa que houve um Criador. Por isso que já tem, aos olhos humanos, parece que já tem, segundo os cálculos dele, 12 milhões de anos. É porque Deus já fez daquele jeito. Deus já fez daquele jeitinho. Irmãos, se as pessoas buscam Deus para agradar os seus prazeres carnais, e se as pessoas não vivem uma vida baseada na palavra de Deus, Deus tem vontade de vomitá-los. E sabe qual é o fruto dessas pessoas? Por que Deus falou? Aconselho que compres ouro provado do fogo para que te enriqueça, e roupas brancas para que te viste, não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Essas pessoas não são salvas, irmãos. Elas são religiosas, mas não são salvas. Há esperança para essas pessoas? Eu concluo. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Há esperança? Sim. Se eles ouvirem o toque de Deus na porta do coração deles. Mas é interessante, irmãos. Você prega para uma pessoa sem religião, é muito mais fácil do que você pregar para esses ditos religiosos a verdade. Mas se ouvir a voz, sim. Sim. Há esperança. Mas olha, eu vou mostrar um texto para vocês aqui. Não há esperança para a doutrina. O padre Aníbal, um padre famoso aqui na região, eu nem cheguei a conhecê-lo, que foi salvo, Aníbal Pereira dos Reis, ele era padre em Orlândia. Quando ele, lendo a palavra de Deus, se converteu, ele pensou, parece legal, né? Ele falou assim, eu não vou falar nada que me converti, eu só vou mudar a minha mensagem. Ele começou a pregar a palavra de Deus. Parece legal, mas segundo a Bíblia não funciona, e ele entendeu, logo ele saiu. Porque olha aqui, capítulo 18 ou 17. 18, versículo 4. Apocalipse. Então, há esperança para esses grupos? Para o grupo não. Mas para qualquer pessoa dentro desse grupo que se individualmente ouvir o toque de Deus, se arrepender, Deus salva, amém? E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Se nós lermos o contexto aqui, irmão, está falando da grande Babilônia, da igreja católica, que tem esse governo aí no mundo gigantesco. A orientação que Deus está dando, quando você se converter, você nunca vai... Eu já conversei com uma pessoa, não, eu entendi, eu me converti, mas eu quero ficar na igreja católica, eu vou ficar pregando para as pessoas lá. Sabe qual a orientação? Sai do meio deles. Deixa o erro. Entrega a vida para Jesus Cristo, seja salvo. Porque aquele grupo não tem esperança. Ele foi fundado da maneira errada. O grupo não muda mais. Mas as pessoas individualmente, elas podem. Que a gente fique firme. Não importa se a nossa igreja demorar para crescer. Eu também não creio que a igreja deve se consolar. A igreja, na minha igreja não cresce, mas é espiritual. Não, ela tem que crescer. Nós temos que crescer. É mais lento. As pessoas devem ser salvas. É fruto. A Bíblia diz que a gente vai dar fruto. A nossa vida vai dar fruto. Se a gente andar com Deus, a gente vai dar fruto. Se a gente não dá fruto, a gente tem que começar a olhar a nossa vida. Por que eu não estou dando fruto? Mas quando a gente descobre que está no meio errado, a gente precisa sair. E ficar onde de verdade prega o verdadeiro evangelho. Para que Jesus Cristo, que está fora daquele grupo, não fique fora da nossa vida. Ele pode ficar fora de um grupo,
Mas ele não precisa ficar fora da nossa vida. Ele pode entrar na nossa vida, nos salvar. E a gente sair e andar num local que não vai se preocupar em agradar as pessoas, em oferecer o que as pessoas querem, mas o que elas precisam, que é a pregação do verdadeiro evangelho da palavra de Deus. Pai, muito obrigado pela palavra, que o Espírito possa estar falando aos corações. Pai, obrigado, te peço em nome de Jesus, amém. Pai, pastor, está encerrado? Está encerrado. Então nosso culto está encerrado, amém? Amém.